Olá, eu sou o pastor Alexandre Sombrio, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Esse é o programa que a gente grava aqui para o Celebrando a Restauração, né? E eu quero convidar você para conhecer um pouquinho mais sobre o tema que a gente vai abordar aqui numa das palestras, que é sobre sexualidade. Para essa conversa aqui eu convidei uma amiga, eu sou suspeito para falar dela aqui, né? Que é a coordenadora do Ministério NID, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba também. Eu vou falar o nome dela inteiro aqui, né? Dayana Ribeiro Martins, mas eu não vou chamá-la de Dayana todo o tempo aqui na entrevista. Vou chamar ela de Day, né? A Day é formada em pedagogia, ela participou da Jocum em 2011, atualmente está cursando teologia, quase terminando já, está com o TCC pronto já de teologia. Inclusive esse ministério aqui, eu tive a bênção de ser convidado para ser padrinho do NID, né? Com muita alegria aqui também, e participo de algumas coisas com ele também, né? Antes da gente entrar aqui, obrigado, Day. Obrigado por ter aceitado o convite aqui para falar com a gente aqui sobre sexualidade também. Obrigada pelo convite. Amém. E eu quero te dar a liberdade aqui de falar um pouquinho como é que vocês trabalham aqui no NID, como é que é o foco do NID. Pode falar um pouquinho assim abertamente para a gente aí, fica à vontade. Então, a gente trabalha, esse ministério é da área da sexualidade, né? A gente chama de ministério voltado para a redenção sexual, né? No sentido de ressignificar a sexualidade da pessoa. E a gente atua em vários campos, né? A gente faz evangelismo com pessoas que se prostituem nas ruas, em casas noturnas, casas de shows. Então, seja essa pessoa uma mulher, né? Seja um travesti, seja um homem. Então, a gente vai lá, fala do amor de Deus, ministra o amor de Deus sobre a vida dessas pessoas. Nós damos treinamentos também nas igrejas, escolas de missões, né? Damos palestras e geralmente depois dessas palestras o pessoal vem nos procurar para aconselhamento. Então a gente também tem algumas pessoas que aconselham no ministério, né? E a questão da parte social, né? A reinserção social. Se há uma pessoa que está saindo da prostituição e precisa tirar uma via de carteira, tirar documentos, ou está precisando de uma cesta básica em casa, alguma ajuda na casa, a gente também faz esse trabalho. Que legal, porque também é muito fácil, né, daí ir lá evangelizar e falar assim, né, ó, Jesus te ama, Deus te abençoe, Deus tchau. te abençoe e tchau, né? Sendo Não. que a pessoa às vezes está com fome, Nessa nessa área precisa realmente de trabalho, de emprego, tirar a documentação necessária, né? Então que legal, muito bacana todo o trabalho que a NID tem feito aqui. Tendo a Day como líder do ministério, mas outros líderes também aqui de várias igrejas. Exatamente. A gente de Curitiba, isso que é legal, né? A gente trabalha de forma interdenominacional, né? Então tem várias igrejas aqui de Curitiba, são nossas parceiras, né? Que tem já um ministério principal e tem o NID como um ministério secundário. Então a gente está aprendendo uns com os outros, né? As placas ficam um pouco de lado e a gente está servindo o reino mesmo, né? Sinalizando o reino de Deus aqui para a Terra. Legal, esse é o nosso objetivo. A gente tem um pastor aqui na PIB que ele fala assim, tirar o crachá da igreja, né? Exatamente. Tira o crachá da igreja e faz todo mundo junto, né? A gente falou NID várias vezes, né? NID é nova identidade. Por falar nisso, comentei com um amigo, o pastor, ele falou, nossa, é um muito bom nome para o ministério esse, né? Porque é o que de fato o ministério está fazendo. Exato. Trabalhando um pouco mais a nova identidade que as pessoas precisam ter em Cristo Jesus, né, Day? Muito legal. Vamos entrar aqui um pouquinho, né, Day? Falar um pouquinho sobre sexualidade, né? Sim. Primeiro a gente admite, né, uma coisa muito boa e muito interessante, né? Todos nós viemos do sexo. Sim. Não tem como negar isso, né? Todos nós tem viemos. Gente que morre de vergonha. Morre de vergonha de falar, né, sobre isso. Mas todos nós viemos do sexo. Exato. Né? Não tem como a gente fugir disso. Mas muito antes da gente se relacionar, casar, começar essa vida, né? A questão da sexualidade começa muito antes, né? Daí, como é que você vê isso, assim, né? Então, a gente entende que na infância, né? O bebê está dentro da barriga da mãe, já sabe se é menino ou se é menina, já começa a questão da identidade da criança, né? Não vou comprar roupinhas azuis, roupinhas rosas, vou comprar tais brinquedos para a menina ou para o menino. A questão do nome, então ela já vai formando ali a questão da identidade dela, né? E tem um psicólogo, Catito, né? Tem um livro muito bom dele que a gente sempre usa nas palestras, que é Macho e Fêmea, Deus os criou, né? Celebrando a sexualidade. Legal. E ele fala que nós somos seres sexuais. Então não tem como fugir disso, né?
Então, realmente, a gente entende que é desde a infância que vai tendo esse conhecimento, né, sobre a própria sexualidade e a sexualidade do outro. É interessante pensar um pouquinho na sexualidade na infância, né? Porque algumas coisas acontecem lá também, no sentido até de traumas, Isso. né? Como exploração sexual, violência sexual e o abuso sexual, né? Que vai lá na frente, às vezes, distorcer um pouco de uma sexualidade que a gente poderia chamar de saudável. Sim. Né? Acho que é um termo bom para a gente utilizar também, né? E onde tudo começa a explodir mesmo, né? É na adolescência. Né? Os hormônios começam a aparecer, a gente usa a expressão, né? De hormônios à flor da pele. Né? Exatamente. Tudo começa nessa fase onde a gente também é muito impactado, né? Pelas coisas do mundo e a maneira como o mundo oferece também, né? Muitas coisas para os adolescentes hoje, como ofereceram na nossa época e oferecem ainda hoje, né? Com a pornografia, e a pornografia acaba levando a uma outra prática de pecado sexual, que é a masturbação, né? Exato. O sexo ele pode se tornar também, né, Dai, uma compulsão sexual, né? Acho que o NID também trabalha um pouquinho nisso, né? Uma compulsão sexual ou emocional, né? Relacionada com atividades ou relacionamentos sexuais que progressivamente se tornam destrutivos. Sim. A gente vê muita gente envolvida, né, com Nocivos, relacionamentos tóxicos, doentios, muito presas através da sexualidade, né, tudo isso. Como é que vocês abordam dentro do NID, né, a questão da compulsão sexual, por exemplo? Compulsão. Por exemplo, vou citar a luta, né, que eu tinha alguns anos atrás, que é a questão da dependência emocional, né? A mulher pega muito essa questão do afeto, a dependência emocional. E aí ela barganha com o homem, ela dá pro homem o que ele quer, que é apenas uma noite, um relacionamento sexual, só que a mulher acaba ficando no déficit. Ela fica com essa dívida e ela não recebe aquilo que ela queria. Então, querendo trocas, né, querendo barganhar, a mulher acaba caindo nessa cilada, né? Mas a gente trata essa questão da compulsão, por exemplo, os homens, né? Eles são mais visuais, né? Eles têm mais tentação com o visual. Tem mulheres também que têm, que é também uma das minhas lutas. Mas você se conhecer, né? Você se cercar e entender o teu corpo, né? Que a compulsão sexual tem todo um ritual, né? O lugar onde eu tô, o horário, o que eu faço antes, quais os sentimentos que vêm antes de eu cair nesse pecado. Por exemplo, eu não tenho... O meu problema não é a questão da pornografia, mas da fantasia. Tenho problema com o visual e com a fantasia e tenho lutado com relação a isso. Então, a gente chama na sexualidade o gatilho, né? O disparador, o que leva a eu querer cometer esse pecado, ou da pornografia, e aí, consequentemente, da masturbação, né? Por exemplo, eu me conheço, quando eu estou muito cansada, estressada, se eu deixar minha mente devagar, eu vou para a fantasia. E em recente pesquisa, eu descobri que tem 2 tipos de pornografia, né? A pornografia hardcore, que é aquela explícita, né? Que dá aquele zoom da câmera, que aparece todos os detalhes do relacionamento sexual. E tem a softcore, que é aquela mais velada, mais romantizada, que é a que pega um pouco com as mulheres. 50 Tons de Cinza, Magic Mike, filmes assim que às vezes não tem nada a ver. Ou às vezes no Netflix, né? Cenas do Grey's Anatomy, que aparece cenas de sexo. Não aparece nada explícito, mas aparece uma parte do corpo e fica aquela coisa meio romantizada. Então a gente pede para a pessoa se conhecer e se cercar, né? Evitar certos lugares, evitar certas amizades. A gente não pode ficar numa bolha, fechado, isolado do mundo. Não tem como. Mas você se conhecendo, você ora a Deus e pede um escape. Deus, por favor, eu preciso de um escape. Nesses momentos de estresse, de solidão, de frustração, de cansaço, o que você pode fazer no lugar para compensar isso, para externalizar essa frustração, essa ansiedade de modo saudável, né? De modo que vai agradar a Deus. Então, essas dicas práticas, né, que a gente dá. Deus vem com escape, vem com socorro, mas também tem muito da nossa prática, né? Sim, muito legal essa palavra, muito boa mesmo, né? Até para falar para quem está assistindo a gente no YouTube, né? A gente não sabe, nesse momento, que tipo de público está nos vendo lá, né? Mas a gente quer dizer que a gente parte do pressuposto bíblico para falar todas essas coisas aqui. A gente acredita que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática
E é por isso que a gente considera, então, a pornografia como um pecado sexual, né? Porque para muita gente a pornografia não é pecado, né? A gente considera a pornografia como um pecado baseado naquilo que a gente crê, que é a palavra de Deus, né? Para deixar bem claro, porque a gente vai falar de outros pecados sexuais aqui, Exatamente. né? A pessoa vai entender, puxa, mas isso é pecado, né? Depende do referencial que a pessoa vai ter. No nosso referencial, que é a Bíblia Sagrada, a gente crê que essas coisas são pecado, né? A Dai deu essa introdução legal aqui sobre a compulsão sexual e até brincar com ela, que mulher tem fantasia, Dai? Com certeza. Bastante. Porque... Não, a nossa mente não está livre, né? Que, por exemplo, eu me observei essa semana, se você alimenta muito, né, imagens, que vai ficando tudo arquivado, né? Sim. Se você vai alimentando imagens, assistindo filmes e comentando com amigas, brincadeira aqui, brincadeira ali, chega no final da noite, você, consequentemente, vai querer dar aquela extravasada. Você realmente vai querer se masturbar, se satisfazer. Então, é uma questão de alimento, né? O que tem alimentado a nossa mente, né? Filipenses fala, né? Tudo que é louvável, tudo que é digno, tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas. Sim. Então, do que a gente está se alimentando, do que está cheia a nossa mente? Né? Com certeza vai dar uma fome. E fome do que a gente está tendo, né? Exatamente. De coisas ilícitas ou de coisas, né, lícitas, né? Coisas que agradam a Deus. Legal, que a Dai está trazendo bem a questão prática mesmo já, né? Exato. Falando um pouquinho do pecado sexual. Como é que ele se processa na mente de uma pessoa, né? E são coisas que todo mundo está sujeito a viver e a passar também, né? Isso é legal, né? Quando a gente fala de pecado sexual aqui, né? Para aqueles que são cristãos, que também têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, né? A gente não está querendo dizer simplesmente aquilo que você já sabe. Não está querendo ensinar o padre a rezar a missa aqui. Por quê? Porque eles são cristãos, já sabem que o pecado sexual é algo errado. Você já sabe disso. Você que está assistindo a gente aí, né? Mas o objetivo é levar a crer aqui nas verdades bíblicas sobre a sexualidade. Porque a Bíblia tem receita de tudo, né, Dai? Inclusive sobre a nossa sexualidade. E como a gente precisa levar a nossa sexualidade no dia a dia também. Né? Falando um pouquinho de pecado sexual, né, Dai? Lá em Gálatas 5, né, a partir do 16 em diante, ele vai trabalhar um pouquinho sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nem está no script aqui essa pergunta aqui, né? A gente bolou agora, que veio aqui, né? A gente tem a palavra, as 3 primeiras obras da carne se referem a impureza, prostituição e lascívia. Prostituição não no sentido de venda do corpo, exatamente. Prostituição no original, a palavra porneia, né? E a porneia inclui tanto a fantasia como ver publicações pornográficas também, né? Quais são os pecados sexuais que a gente tem na palavra de Deus, que a gente pode abordar aqui também, para colocar? Muita gente não crê que isso é pecado, como eu falei. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia, então a gente vai crer que isso é pecado dentro da nossa regra de fé e prática, né? Quais são os pecados que a gente pode citar aqui, Dai? Né? O adultério, né? Pessoas... Posso ir explicando e falando? Pode, fica à vontade. Pessoas que, né, estão num matrimônio e têm um relacionamento extraconjugal. A fornicação, né? Pessoas que ainda não são casadas, que não estão dentro do matrimônio, que se relacionam sexualmente antes do tempo. Que mais? A questão da homossexualidade também, né? Pessoas que têm um afeto, né, com pessoas do mesmo sexo e relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo. Que mais que fala? A questão do incesto também, né? A Bíblia aborda. Né? São pessoas de maior se relacionando com um familiar que é de menor, né? Abusando sexualmente dessa criança. Que mais? A questão do olhar também, do olhar, né? Exatamente. Jesus fala, lascívia, né? O próprio Jesus fala, né? Jesus pega firme, né? Fala, se você pensar, você já está cometendo um adultério, né? Então, entra também a questão da pornografia, que é você ver, contemplar a nudez de uma pessoa que não é o seu esposo e não é a sua esposa. Você está contemplando a nudez de outra pessoa, né? Entra também na questão da pornografia, né? O voyeurismo. Voyeurismo, Eu incluiria aqui, por exemplo, biblicamente, né? A questão da zoofilia, por exemplo, sexo com animais, né? Tudo que não é puro e natural é condenado pela palavra de Deus.
usando a palavra condenado aqui também, sem nenhuma, né, uma carga gigantesca, né, mas é o que a nossa palavra, aquilo que a gente crê, a gente fala aqui, né? A Bíblia condena o sexo com animais também, né? É legal a Day ter abordado a questão da pornografia, porque pornéia inclui tudo isso, né? Exatamente. E algumas pessoas fazem escalas desses pecados sexuais, né? Não sei se você já viu isso, né? Pecado, por exemplo, pecadão, né? O adultério é tipo o master, o pecado master. Exato. A fornicação um pouquinho menos. Às vezes as pessoas até a masturbação um pouquinho menos. É mais suave. Mais suave, né? Não fiz mal pra ninguém. Não fiz mal pra tá ninguém, ali, só tá eu, né? Que é uma questão também, né? Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Os três são pecado, né? Diante de Deus também. Como é que vocês trabalham essa questão, especificamente com homens, no NID, e a questão das mulheres? Pensar nas duas facetas aqui, homem e mulher. Como é que vocês trabalham isso na restauração até da própria sexualidade, né? Bom, com a mulher, como a gente tem mais essa tendência para a pornografia softcore, é a questão mais romantizada. Não que não tenha mulheres que tenham esse vício na questão da pornografia, né? Então a gente vai buscar na raiz. Porque às vezes a gente está tomando medida paliativa, né? Só está indo lá nos frutos da árvore e não está vendo a raiz do problema. Então, de repente, é uma baixa autoestima, de repente é um conflito no casamento, um conflito no namoro. E a questão dos homens, tem muito homem que deixa de estar servindo no ministério porque está com essa luta, né? Com esse vício da pornografia, né? Por exemplo, eu estava numa viagem missionária e um rapaz, ele estava triste, né? E sabia que eu trabalho nessa área da sexualidade e ele abriu a questão dele para mim. Falou, eu não estou servindo, eu estou meio triste porque eu tive uma queda essa semana na área da sexualidade e tal. Eu falei, querido, você está lutando, né? Você está, né, buscando a Deus, está lutando, está orando, ou está na sem vergonhice. Ele, não, eu estou orando, eu estou buscando, eu fico super mal e tal. Eu falei, você se arrepende? Né? Confessou para alguém? Confessou para Jesus? Ele falou, sim. Eu falei, então, você está fazendo essa prática aqui comigo, você está confessando o teu pecado. Então, querido, fique em paz, vai servir, o teu pecado está perdoado, você está justificado, amém, você é santo. Então vá servir a Deus com alegria. Aí eu virei as costas, fui fazer alguma coisa lá na missão. Quando eu virei, ele já estava limpando as cadeiras, arrumando o local, servindo com alegria. Então, para os homens pega muito essa questão do servir no ministério, né? E o inimigo também acusa muito, né? Para o homem, a gente trabalha, cuida com o visual, né? Cuida com o estresse, né? Se conheça, baixa aplicativo no celular ou no teu computador, evita o ritual, né? Começou a dar, deu aquele gatilho, aquele disparador, já começa a perceber o teu ritual, né? É um quarto escuro, é um banho quente, são conversas no trabalho, conversas com o pessoal na faculdade. Isso acaba alimentando, né? No final da noite, obviamente, ele vai querer acessar, né? Então, como o homem tem mais essa questão do visual, do estresse também, da solidão, a gente sinaliza eles para cuidarem nesse sentido. É legal a distinção que você colocou, né? Para homem e para mulher, o hardcore e o softcore. Né? O homem, quando vai para o hardcore mesmo, total. Né? Eu tenho feito algumas coisas com alguns homens, né? Daí você falou do aplicativo e tal, né? Sobre essa questão da sinceridade que você colocou aqui na fala do menino que se abriu para você numa viagem missionária. Primeiro é abrir e pedir ajuda, eu acho que é o começo de tudo. Né? Depois que abre, por exemplo, com alguns meninos eu tenho feito isso. Eu tenho, por exemplo, no meu computador, tablet, celular, tem um bloqueador de pornografia. Um bem famoso aqui, ó, que dá para citar, para quem quer se proteger e proteger a sua família com relação a isso também, que é o K9, né? K9 Web Protection é o nome do programa. Você pode baixar e aí tem filtros lá. Não é só para pornografia. Então, para quem tem criança em casa, é pornografia, violência, preconceito, tem muita coisa legal. Mas como é que a gente faz isso, né? Se a pessoa ir lá colocar o programa e ela ficar com a senha, na hora que der vontade de acessar, ela vai lá, desbloqueia e vê, né? Então eu tenho feito alguns acordos com alguns meninos nessa área, né? Falo, olha, tudo bem, você quer ajuda? Ok, a gente vai instalar no seu computador, mas eu crio um e-mail lá e uma senha e eu fico com a senha. O dia que você precisar baixar alguma coisa, ele baixa. Graças a Deus nunca teve problema assim com bloqueio de outras coisas que a pessoa precisava baixar. Legal.
mas ajudou ela a vencer um pouquinho, né, Dai? Se Já o é uma problema vitória, dela, né? se a porta é a pornografia, Sim. fechando um pouco dessa porta, já minimiza outros tipos de pecados na área sexual também, Exatamente. né? E aí é legal perguntar também, Dai, dentro da tua vivência, aquilo que você tem visto no ministério, existe possibilidade para restauração na área sexual? Com certeza. E você tem visto alguns casos, não precisa citar os nomes das pessoas, nem casos, mas de uma forma genérica, até para a gente colocar esperança para a gente mesmo, em primeiro lugar, né, Sim. Dai? E para quem está vendo também, né? Existe esperança nessa área de restauração sexual? Com Você tem certeza. casos de sucesso Tem. nessa área? Eu. Eu mesma. Eu tinha vício, né? Luto, né? Constantemente. Sempre tem aquela manutenção, né? Digamos que estou limpa, né? De relacionamentos sexuais há 8 anos. Pra glória de Deus, né? Amém, glória a Deus. Mas me conhecendo cada vez mais, me cercando cada vez mais, confessando o meu pecado. No Nova Identidade, a gente tem essa política de transparência. Então, a gente nem separa os gêneros, acaba ficando mulheres e homens no mesmo ambiente e todos confessando as suas lutas, as suas tentações, seu pecado, dizendo, olha, essa semana pegou a carência, essa semana eu tive vontade de acessar pornografia, ou passei dos limites no namoro, preciso de ajuda, estou confessando o meu pecado, a minha tentação. Então, na própria equipe, a gente vê um avanço, né, dessa transparência, desse confessar de pecados, esse confessar de tentação. Então, a gente vê a evolução, né, a nossa própria evolução, né, e de pessoas que a gente atende, né, a pessoa se posicionar e dizer, não, eu quero caminhar com Deus, eu não estou nem aí muito para minha reputação, né? Não interessa se eu vou perder cargo ou não, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu confio naquilo que Deus tem para mim. E pessoas que, de repente, um mês estão caminhando ali com a gente, já começam a apresentar a melhora significativa, depois de um semestre já começa a apresentar resultados, né? E buscar, principalmente, a satisfação em Deus. Porque nós somos seres que estamos sempre em busca de algo, e sempre insatisfeitos. Então, a nossa satisfação precisa estar em Deus, né? Todo o nosso afeto, tudo aquilo que a gente deve empenhar, energia, precisa convergir para Deus. Porque Eclesiastes fala, né? Eclesiastes 3, que a gente tem uma saudade de Deus, uma saudade daquilo que é eterno. O próprio Deus colocou dentro de nós, né? Então, dentro da equipe, né? Na minha própria vida, né? Que eu tenho vencido, vício em romance também, né? Tem esse tipo de vício, né? Não só em pornografia, softcore, hardcore, mas vício em romance. Eu era viciada em romance. Então, eu tenho apresentado melhores nesse sentido, graças a Deus, né? Confessando, né, para as minhas amigas que me cercam, a equipe do NID, a minha madrinha do CR, né? Então, graças a Deus, tenho vencido também. Legal, daí falou da madrinha do CR aqui, né? E eu tô escutando ela falar aqui, tô conectando tudo que ela tá falando do NID com o Celebrando Restauração, né? Porque aquilo que a Dai está fazendo lá no NID com a própria equipe é muito parecido com aquilo que a gente vive no Celebrando Restauração, no CR, né? Sim. As pessoas poderem chegar, ter um grupo de apoio, um grupo de confiança, de sigilo, poder chegar e colocar as suas lutas, como você colocou muito bem. Ok, você pecou, mas você está lutando contra isso, né? A gente começa falando sempre isso no CR, né? Oi, sou filho amado de Deus, tal, mas eu luto com algumas coisas. E na área de sexualidade, geralmente, né, Dai, não é só o sexo pelo sexo. Tem muitas coisas com um fundo emocional que vão desaguar na sexualidade, né? Como baixa autoestima, ou até o orgulho, né? As duas polaridades aí. Do outro lado, a questão da carência emocional, do outro lado, a questão de paternidade, né? Às vezes não está muito bem formado tudo isso dentro de si mesmo. E acaba indo para a satisfação, né? Se satisfazer através de uma sexualidade desenfreada. E o sexo como busca da intimidade também, né? Uma intimidade que falta nas relações saudáveis que aquela pessoa quer ter e vai em busca, né, de uma intimidade através da sexualidade e, na realidade, não preenche nada, né? É uma pseudo, né? É uma pseudo-intimidade. Intimidade, né? Exato. Muito legal, gente. Muito legal. Muito bacana, Dai, né? Para encerrar aqui, a gente quer falar um pouquinho. A sexualidade faz parte, sim, do projeto de Deus. O sexo é algo bom. É algo de bênção de Deus para a vida no casamento.
é uma expressão de amor entre o casal, uma forma de comunicação. E mais do que isso, né? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 1, 26, 27, que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Né? Deus projetou coisas muito boas para você viver, você que está escutando a gente aqui, né? Inclusive na sua sexualidade. Então, que Deus traga a consciência para ti desses planos, né? Planos que não são de maldade, como diz a palavra de Deus lá em Jeremias 29, 11. São planos de bondade, planos de fazê-los prosperar, Amém. Inclusive trazendo, sim, e é possível viver uma sexualidade satisfatória dentro dos planos de Deus, sem se deixar levar por tudo que a gente está vendo hoje em dia. Né? As influências são grandes. As influências são grandes. E a maneira como o inimigo tem escravizado as pessoas através da sexualidade, né? Principalmente gerando essa pseudo-identidade. Isso foi aqui uma parte do que a gente vai ter no encontro lá de sexualidade do CR, né? E acompanhe esses temas e outros temas aqui no canal do YouTube. E o CR, Celebrando Restauração, ele acontece toda quinta-feira, às 19h30, aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Fica aqui na rua Bento Viana, número 1200. E para encerrar, eu quero agradecer a Dai também, né? Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar contando um pouco do que eu tenho vivido, né? Como filha de Deus, né? Filha muito amada de Deus, como a gente fala aí no CR. Como líder, né? Como mãe desse ministério, como parceira do CR também. Estou muito feliz, obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço por ser padrinho do NID. O Dindo, como a Dai chama aqui, né? Obrigado, Dai. Obrigado mesmo. Que Deus Amém. Abençoe sua vida, seu ministério. Amém. Tem uma pessoa aqui por trás das câmeras, tá? Que ela não está aqui à frente, mas eu quero agradecê-la também, tá? Até vai desfocar o meu olho aqui, ó, porque ela está bem atrás da câmera aqui. Eu vou agradecer ela aqui, a Sabrina. Maravilhosa. Ela dá um tapa aqui no nosso visual, faz a nossa maquiagem, né? Obrigado, Sabrina. Que Deus abençoe aí também. Toda a nossa equipe do CR aqui, através do Johnny também gravando e editando esse vídeo aí para que você possa vê-lo. Legal. Deus abençoe sua vida e a gente quer te ver aqui junto com a gente no CR, Celebrando Restauração. Deus abençoe. Um abraço.